Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nesse lindo dia na cidade de São Paulo. Todos aqueles que acompanham as nossas plataformas nas redes sociais, Pérolas da Sabedoria Judaica, sabem que desde terça-feira eu me encontro no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, no mais judaico de todos os bairros do Brasil, Higienópolis. E devo dizer que me senti profundamente emocionado com as centenas de mensagens que recebi, daqueles que sabem que as razões que me trazem ao Brasil são razões de saúde, mensagens e orações para minha plena recuperação de uma cirurgia que terei de me submeter, muito provavelmente na semana que vem, de hérnia de disco, e devo dizer a vocês, com grande alegria, que não esperava um número tão grande de pessoas orando, e pedindo ao Criador por reforço Elemar, por mim. Estando aqui no bairro de Higienópolis, escolhi o Parque Buenos Aires para poder gravar para vocês essa mensagem de Torá e seguir fazendo aquilo que o Criador tem me permitido esses anos todos, compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, e o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashat Shoftim, Juízes. E eu quero começar dizendo que a Torá, a vontade de Hashem no mundo, é a favor de uma sociedade humana legal, pacífica, ordenada e, portanto, orientada pelo princípio da justiça. Mas para que sejamos capazes de alcançar esses objetivos tão elevados da Torá, nós necessitamos ordenar um sistema legal. Um sistema legal formado naturalmente por juízes, por tribunais e também por uma polícia que seja capaz de monitorar o cumprimento da lei e também fazer cumprir as decisões desses tribunais. Mas, Átila, esse mandamento da Torá é um mandamento dirigido apenas à sociedade judaica? Não, de modo algum. Muito pelo contrário. O Criador espera que toda a sociedade humana seja capaz de organizar a sua existência a partir de um sistema legal que busque como objetivo fundamental sempre a justiça e a retidão. De uma outra forma, um sistema legal, justo, reto e eficiente é também um dos 7 mandamentos noéticos que devem governar as sociedades e, portanto, governar o comportamento humano. Contudo, embora essa ideia seja uma ideia que tenha se consolidado no seio da consciência das sociedades humanas, de modo que não existem basicamente oposições à formação de um sistema legal, de um sistema jurídico, a verdade, nós sabemos bem que em boa parte das nações do mundo esses sistemas jurídicos representam verdadeiramente uma faca de 2 gumes. Mas por que isso, Átila? Porque na maioria das nações, e também ao longo da história dessas nações, e o Brasil já viveu isso no passado, esses sistemas jurídicos frustraram efetivamente a aplicação da verdadeira justiça, pervertendo o conceito mesmo de Estado de Direito. Não é surpresa para nenhum de vocês que eu diga que todas as ditaduras, regimes totalitários, independentemente do seu corte ideológico, operou forças policiais, operou tribunais, mas na verdade esses meios, porque para a Torá, a formação dos sistemas jurídicos, legais e policiais não são um objetivo em si mesmo, não são a finalidade a ser alcançada, não passam de instrumentos que na mão de regimes totalitários foram utilizados para a perpetuação justamente dessas tiranias e de suas malfeitorias. Os Salmos já nos advertem sobre a criação do mal e da injustiça mesmo por meio dos sistemas legais, dos sistemas jurídicos. Portanto, não sejamos inocentes. A Torá nos adverte que a busca da justiça e da retidão, e este é o ponto fundamental,
só pode ser alcançada se ele estiver fundado nos valores judaicos contidos na Torá e na lei judaica. Elas e nenhuma outra nos oferecem de fato os critérios que constituem a justiça e a retidão, não como valores temporais, mas como valores permanentes. Por isso eu já tive a oportunidade em muitos vídeos de dizer para vocês que embora os amalequitas sejam nossos inimigos históricos, que embora os filisteus sejam nossos inimigos históricos e eles tenham desaparecido da história, o nosso principal adversário no mundo é a cultura helenística, é a cultura greco-romana, porque ela tem oferecido ao longo da história humana, sobretudo no Ocidente, paradigmas que são contrários, que se apresentam como uma força de oposição aos valores da Torá. E é por isso que no Ocidente são poucos os países que verdadeiramente alcançaram um sistema de justiça capaz de alcançar, de fato, verdadeiramente os valores da justiça e de retidão no mundo. De modo que esses devem ser os objetivos finais de todo o sistema legal. Juízes, leis, polícia, aparato policial são apenas mecanismos, instrumentos para que as sociedades possam lutar de forma organizada para promover a justiça e a retidão no seu interior. E assim como os Salmos, como os Teilim, o Talmud nos oferece inúmeros exemplos ao longo da história do povo judeu de tribunais e de juízes, que operaram, evidentemente, na terra de Israel, mostrando a necessária incorruptibilidade, a necessária piedade, por parte desses tribunais, ou seja, por parte daqueles que tinham a responsabilidade no interior do povo judeu, que são os dayanim, os juízes, que formam os Beit Din, que formavam o Sinédrio, a mais alta corte, vamos dizer assim, judicial do povo judeu, os 70 maiores sábios do nosso povo, eles que tinham a missão de julgar os outros em todas as matérias, que caracterizam a condição humana, em conflitos de natureza monetária, em conflitos de natureza pessoal, no cumprimento da lei judaica. Nós tivemos ao longo da história do povo judeu inúmeros exemplos de como a justiça foi promovida com maestria, sempre mirando, sempre tendo como foco a Torá. Mas você que está me ouvindo aí do outro lado da câmera deve pensar: isso é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, parece perfeito, parece genial, mas nós sabemos que os sistemas jurídicos em boa parte do mundo não funciona bem. Nós sabemos que a maioria das pessoas não recebe de fato pelos tribunais justiça. E isso, evidentemente, só pode ser explicado pela razão mais óbvia, que os tribunais só podem funcionar por meio da ação dos homens. E nesse sentido, eles sempre cometerão falhas, eles sempre serão imperfeitos, porque a única forma de justiça perfeita é a justiça do Criador. Vejam, a humanidade já avançou muito, na produção de tecnologia, havia de fato, e tem ocorrido de fato, muitas promessas agora, a inteligência artificial. A humanidade já foi capaz de dar passos importantes no sentido de avanços tecnológicos. Eu jamais teria sido capaz de chegar tão rapidamente Israel, Brasil, se não existisse o avião. E o avião é uma maravilha tecnológica, mas em última análise, o avião só funciona se tiver piloto e copiloto. Em última análise, se ele for inexperiente, se ele estiver embriagado, se ele estiver exausto, se ele for inexperiente, ele vai ser responsável por uma tragédia. De modo que é preciso entender que esse mesmo conceito que eu apliquei aqui para tecnologia pode ser utilizado para identificar a forma de funcionamento dos sistemas jurídicos. Por que, Átila?
Porque o caráter pessoal do juiz, em última instância, a sua sabedoria, a sua probidade, a sua honestidade, sua percepção de justiça e retidão, que vão determinar ou não, que vão garantir ou não, se de fato vai haver o bom funcionamento do sistema jurídico. E eu devo dizer, como alguém que trabalhou como professor durante décadas no ensino superior, eu era professor de escolas de direito, que no Brasil a formação jurídica ainda deixa muito a desejar. E essa é uma das razões pelas quais, nós ainda temos tanta imperfeição, tantas falhas no funcionamento dos sistemas legais. Um parlamento que não produz boas leis, tribunais que não são capazes de julgar, orientados pelo princípio de justiça, naturalmente, de uma forma técnica, com base na letra da lei, mas considerando os valores que norteiam e orientam o sistema jurídico brasileiro, que naturalmente é a Constituição Federal de 88, de modo que o fato de nós reconhecermos essas possíveis falhas que sempre vão existir, não deve nos desanimar de alcançar o objetivo, de obter no interior das nossas sociedades, por parte dos sistemas legais, justiça e retidão. E como nós sabemos que o coração humano, porque os profetas do povo judeu nos ensinaram isso ao longo da história, que o coração humano é essencialmente perverso e que, portanto, nós jamais podemos conhecer verdadeiramente, a não ser o Criador do universo, o que habita o coração do homem. Nós devemos reconhecer que as falhas humanas, elas também vão se expressar no interior do funcionamento dos sistemas legais. Mas eu quero insistir no fato de que nós não devemos nos desesperar por sabermos que a justiça jamais será perfeita. O nosso esforço deve estar sempre direcionado, ao aperfeiçoamento dos sistemas legais, tanto para nós, o povo judeu, que deve ser sempre julgado com base na lei judaica, que não acontece evidentemente em Israel, porque Israel não é o Estado messiânico, não é governado por uma monarquia davídica, mas um Estado liberal burguês, naturalmente um Estado moderno, e que é governado por leis que muitas delas são naturalmente influenciadas pelos valores da Torá, mas a maior parte delas não. E a luta pela construção de um sistema legal cada vez mais perfeito tem lugar no Brasil e também tem lugar aqui em Israel. Todos vocês devem estar acompanhando as manifestações e a luta pela aprovação das reformas judiciais em Israel. E eu devo dizer que apoio em toto, integralmente, as propostas apresentadas pelo gabinete no Knesset. E digo isso não apenas como judeu religioso que apoia o governo de Netanyahu, digo isso como estudioso do direito constitucional. O sistema legal israelense precisa de reformas profundas para que, de fato, ele expresse a vontade soberana do povo judeu em Israel. De modo que, mesmo não tendo um país governado ainda pelas leis da Torá, nós podemos pelo menos ter um Estado liberal orientado pelo princípio da soberania popular. Infelizmente, nós ainda não temos um sistema legal em Israel, que preserve, efetivamente a separação dos poderes, como acontece em qualquer Estado republicano, e que a vontade do povo prevaleça, e não a vontade de uns poucos juízes. Mas o fato de reconhecermos essas dificuldades, e algum de vocês pode dizer, mas Edson, você abandonou a advocacia, você abandonou o exercício do magistério do ensino superior no direito. Eu não abandonei, meus amigos, eu só fui estudar um outro direito, eu só fui buscar um direito fundado na Torá. Eu me afastei do exercício da advocacia para buscar de fato as verdadeiras fontes daquilo que deve ser um sistema de justiça e retidão, de modo que jamais deixei me contaminar
pela apatia e desilusão que toma conta das mentes de muitos brasileiros que acreditam que nunca será possível construir algo melhor. E eu digo mesmo em relação a Israel, nós somos responsáveis, cada um de nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, para construir um sistema legal melhor. Aí você vai dizer, mas Átila, eu não sou deputado, eu não sou juiz. Meus amigos, o sistema legal de um país, ele é tanto melhor quanto os valores mais elevados estão presentes nas sociedades. Se você age com justiça e retidão no mundo, no seu local de trabalho, no âmbito da sua família, entre os seus vizinhos, na sua comunidade, nas ruas, na relação com os estranhos, nós consolidamos no interior das sociedades os valores que nós queremos ver representados nas decisões dos tribunais dos países em que nós vivemos. Um país orientado por valores da injustiça não terá uma justiça verdadeiramente justa. Ela pode julgar com base na letra fria da lei, mas os valores de retidão que devem orientar como princípio a aplicação da lei, eles não vão estar presentes nas decisões dos juízes. De modo que eu quero concluir essa pequena apreciação, da Parashat Shoftim, dizendo a vocês, nosso objetivo final não é ter sistemas legais, nosso objetivo final não é ter uma polícia eficiente, isso são apenas instrumentos, são meios. O que nós queremos é um mundo orientado pelo princípio de justiça e retidão, e para isso nós precisamos fixar limites, para isso nós precisamos fixar costumes, condutas, que garantam que de fato nós possamos ter nas sociedades em que nós vivemos esse modelo preconizado pela Torá, meus amigos. E nós podemos ter êxito pleno, nós podemos lograr grandes vitórias se cada um de nós orientar a sua vida pelos valores da Torá que nós queremos ver representados pelos tribunais das muitas nações do mundo, meus amigos. Shabbat Shalom!